sede. Obrigado por essa chuva também, Senhor, maravilhosa, pelo café da manhã, pelo almoço. E agora, Senhor, estamos aqui para te adorar. Venha receber, Senhor, nosso coração, as nossas intenções. E traz também o teu povo, Senhor, para te adorar neste momento. Te pedimos, fala conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. 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 Santo Espírito. Eterno e Santo, louvado Senhor seja o teu nome. Amém. Te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de estarmos juntos aqui para louvar, para entregar o nosso coração diante do Senhor. Aleluia. E viemos aqui, Pai Eterno, cada um numa condição diferente, cada um com lutas diferentes, com propósitos talvez diferentes, com necessidades diferentes, mas sobretudo, Deus Eterno, nós viemos aqui para buscar alimento espiritual para a nossa alma, para que assim, Senhor, possamos ser fortalecidos pela Tua Palavra nas nossas convicções daquilo que realmente é importante na nossa vida. Eu te peço, Pai Eterno, que abençoe cada pessoa que está aqui. Talvez não com aquilo, Pai, que elas necessitem, a seu próprio entender, mas naquilo que elas precisam, dizendo, para a sua salvação. E que assim, Deus Eterno, logo, logo, quando Cristo voltar, possamos estar juntos entre aqueles que estarão salvos. Perdoa nossos pecados, fala conosco agora, Pai, através da Tua Palavra que nós vamos abrir. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos então continuar. Eu larguei a minha bolsinha preta com a minha Bíblia dentro de algum lugar. Essa aí mesmo. Pega aí, por favor. Vai passar. Pronto, o tema de hoje é um tema um tanto empolgante, mas também é um tema um pouco denso, dá para a gente estudar. Contudo, é um tema extremamente importante a compreensão dele, tá? Nós já estudamos ontem já estudamos sobre escolhas, estudamos sobre os mandamentos de Deus, estudamos sobre a morte, e ontem nós entendemos que a morte ela não é o fim para aqueles que estão em Cristo, né? Não é o fim, porque tem a ressurreição. Não é verdade? Tem a ressurreição. Quantas ressurreições a Bíblia fala? 2, tá? 2 ressurreições. A ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. Ok? Então, aqueles que estiverem em Cristo serão ressuscitados para a vida, para receber, ouvir de Jesus Cristo, né? Vinde benditos de meu Pai. Aqueles que infelizmente morrerem perdidos, ressuscitarão também para receber a condenação eterna, tá? Agora, tem um período de intervalo entre uma ressurreição e outra, e este é o tema que nós vamos estudar nessa noite, falando sobre o juízo de Deus. Quando eu era criança, não lembro exatamente a idade, mas eu creio que em torno de uns 6 para 8 anos, o meu avô, José Florentino de Souza Filho, José Florentino de Souza Filho, é o nome do meu avô, o pai da minha mãe. Ele era comissário de polícia, mas ele se achava como se fosse o Superman. Ele achava que era o super-herói, que ele era o cara, sabe? Então, ele era assim, aquele cara que queria resolver a vida de todo mundo. E tinha que mandar prender, mas você era mandar prender, sabe? E eu lembro que ele era muito envolvido com essas questões policiais. E ele gostava, na época que surgiu a guerra do Irã com o Iraque, ali perto de 98, 99, já beirando 2000, ele chegava em casa de tarde, assim, de vez em quando ele ia na nossa casa, e ele ia levando as notícias da guerra. E falava de guerra, de bomba, de gente morrendo, números assim da guerra, e eu ficava apavorado com aquilo, e ele dizia que o mundo ia acabar. Do jeito que a guerra estava, que o mundo ia acabar.
Aí, quem tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 41, que tem minha idade mais ou menos, vai lembrar de um ditado popular que se dizia: a 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Alguém lembra disso aí? A 2000 chegará, de 2000 não passará. Então, assim, quando meu avô falava das notícias de guerra, falava que o mundo ia acabar, e a gente estava chegando ali em 1999 para 2000, eu ficava feito vara verde, que o mundo ia acabar. E eu contava na minha cabeça, né? Caramba, o mundo vai acabar em 2000. Em 2000 eu vou estar completando, em 1999, eu vou fazer 12 anos, no dia 12 de dezembro. Então, 16 anos, no dia 12 de dezembro de 1999, e vai passar alguns dias depois, eu vou morrer. Porque o mundo vai acabar. Eu contava, vou morrer com 16 anos. E eu ficava preocupado, vou morrer, nunca namorei com ninguém e vou morrer virgem. Eu me preocupava com isso, né? Nunca namorei com ninguém, que era mais feio do que agora, né? E vou morrer virgem. E quando meu avô falava desse negócio de guerra, de vez em quando eu ouvia passar por perto de casa helicópteros. E quando eu ouvia um barulho de helicóptero, lá longe, né? Eu, não importa onde eu estivesse, a nossa casa de interior, né? Casa de interior, era casa de assoalho, né? Assoalho. Sabe o que é assoalho, né? Casa de assoalho, assim, alto. E quando eu ouvia barulho de helicóptero, não importava onde eu estivesse, se era no Igarapé, se era no retiro fazendo farinha, se era no meio do mato fazendo roça, eu saía de lá correndo, sabe, em alta velocidade, chegava em casa e me jogava embaixo da assoalho. Eu pensava que ali talvez eu pudesse me esconder do fim do mundo, né? O barulho do helicóptero para mim lembrava as notícias da guerra do meu avô, e eu associava isso com o fim do mundo. E eu tinha um medo extremamente grande disso, ficava apavorado, muito apavorado. Porque a gente tem medo, na verdade, um ser humano natural tem medo, porque de enfrentar o juízo de Deus, de encarar o resultado da nossa vida frente a frente, de quem a gente não consegue e nem pode esconder nada do que a gente fez, nada do que a gente faz. Então, esse tema ele é importante a gente entender, para que a gente entenda a nossa posição e a posição de Deus também diante do juízo, tá? Sabrina, avança lá para a gente, por favor. Essa aqui é uma ilustração do maior acontecimento que esse planeta verá, que é a volta de Jesus. Amém. A volta de Jesus. Jesus virá com todos os anjos, né? Com todos os anjos sobre as nuvens dos céus. E quando Jesus vier com todos os anjos nas nuvens dos céus, nós já vimos isso daqui ontem, só repetindo um pouquinho. Jesus vem, todos os salvos, não importa se estão mortos ou vivos, os salvos mortos serão ressuscitados e subirão para o céu. Os mortos vivos serão transformados e subirão para o céu, para o encontro do Senhor nos ares. Quanto aos perdidos, os perdidos mortos continuarão mortos, e os perdidos vivos morrerão, por ocasião da volta de Jesus. Então, no final das contas, só existem dois grupos sobre a terra. Só dois grupos. Né? Se eu fosse dizer isso em formatação de igreja, só existem duas igrejas sobre esta terra. Quais são elas? A igreja que vai ser salva e a igreja que vai se perder. Só essas duas. Certo? Os nomes nas placas, né, que tem por aí hoje, dentro do cristianismo, mais de 53 mil, não importa, isso não é relevante. O que é relevante
é que só vai ter dois grupos: a igreja dos salvos e a igreja dos perdidos. Em qual delas você quer estar? Essa é uma pergunta bem direta, tá? Bem direta. Outro dia alguém veio falar comigo assim: pastor, o senhor fala muito direto as coisas. Mas essa é a minha obrigação. Amém. Eu tenho que falar claro para que ninguém fique com dúvida. Aleluia. Certo? Então tem que falar o que é. Não estou aqui para estar bajulando ninguém, né? Para estar falando mesmo verdade. Ou eu falo de falar, ou eu não falo. Certo? Então, a volta de Jesus é o momento mais sublime da história desse mundo. Mais importante. Ok? Depois da volta de Jesus, nós temos alguns detalhes para a gente avançar. Tá bom? Então, o juízo divino, a Bíblia, ela nos lembra de que todos seremos julgados por Deus de acordo com as nossas escolhas. Tá? Em verdade, nosso destino eterno está sendo decidido e um dia nos encontraremos, né, com o grande juiz, para a alegria de alguns e desespero de outros. Todo aquele que verdadeiramente se arrepender e confiar em Jesus não precisa ter medo. Arrependimento e confiança. Duas palavras importantes, tá? Vamos lá então. Nós teremos aqui alguns textos da Bíblia. Já está o primeiro projetado aqui. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar a leitura, eu prefiro que você faça isso, porque você lê na Bíblia mesmo, tá? E não aí no telão, tá? 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 10 diz assim: porque importa que nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quantos vão comparecer perante o tribunal de Cristo? Deveria. Alguns? Todos. Não importa se era rico, se era pobre, se era do sul, se era do norte, se era gordo ou magro, se era preto ou branco, não importa. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, só vai aparecer o ser humano lá. Só o ser humano. O que ele era, os títulos que ele conquistou, as posses que ele teve nesse mundo, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Mas todos vão comparecer. Não importa se era grande ou pequeno, se era adulto ou criança, não importa. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba de acordo com as obras que tiver praticado por meio do corpo. Ok? Tem um outro texto, não está aqui, mas eu vou ler ele com vocês também. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, o capítulo 22, o verso 7 e depois o verso 12. Apocalipse 22, esse não vai aparecer aqui não, tá? Apocalipse 22, o verso 7 e depois o verso 12. Na minha Bíblia diz assim, ó. Verso 7 diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. E o verso 12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Concordando com o texto anterior, lá de 2 Coríntios, esse texto de Apocalipse 22:12 diz que Jesus vem para retribuir a cada um de acordo com as suas obras, com aquilo que tiver feito. Então, a gente precisa entender o seguinte, que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Cedo ou tarde, a gente colhe. Então, a gente precisa ter cuidado, né, com o que a gente está plantando para a eternidade. O que eu estou plantando na minha vida? O que eu estou plantando? Os resultados virão. Certo? Os resultados virão de tudo aquilo que a gente faz. Apocalipse capítulo 14. Um texto bem interessante também, o verso 6 até o 7. Pode projetar.
Apocalipse 14, 6 a 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Um evangelho eterno. Para anunciar para quem? Para quem se assenta sobre a terra. E a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Certo? Então, esse texto está dizendo o seguinte, que é chegada a hora do juízo. É chegada a hora do juízo. Dois itens importantes aqui. Temer a Deus, pois é chegada a hora do juízo. Tá? Quem está dizendo isso? É a Bíblia, a palavra do Senhor. É chegada a hora do juízo. Então é preciso a gente se preparar para esse momento, tá bom? Vamos lá, avança um pouquinho. Então o juízo, ele tem 3 fases. 3 fases tem o juízo. A primeira fase do juízo é o juízo investigativo. Investigativo. Essa é a primeira etapa do juízo. Vamos avançando lá. Tem alguns textos aqui para a gente ler. Então, todo juízo começa com uma investigação. Começa com uma pesquisa para avaliar os fatos. Assim também é o juízo de Deus. Avaliar os fatos. Ok? Passa um pouquinho mais. Por quem Deus começa o seu juízo? Quem está sendo avaliado hoje? Olha só o que o apóstolo Pedro diz, tá? 1 Pedro capítulo 4 e o verso 17. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. É um texto muito importante. Vai falar sobre quem está sendo julgado hoje. Por quem começa? Aonde começa? Por que isso aqui é importante? Pode dar mais um clique lá, por favor. O texto vai aparecer? Não, não vai aparecer aqui não. 4,17 de 1 Pedro diz assim: porque a ocasião de começar o juízo começa pela casa de Deus. É chegada, né? Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Então, aqui está mostrando onde começa o juízo, tá? Que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa julgando os filhos de Deus. Tá bom? Então vamos avançando. Por que isso é importante? Porque ser cristão é mais do que aceitar Jesus. Muito mais do que isso, tá? É permanecer nele. Mateus 24, 13, um outro texto também bem importante, você pode ler comigo lá. Mateus 24, 13. Esse texto diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, ser cristão, irmãos, não é só aceitar Jesus. Não é só isso. Tem que perseverar até o fim. Permanecer fiel até o fim. Permanecer obediente até o fim. Até o fim. Esse ano fez 20 anos, ano 2025, né? 20 anos que eu aceitei a Jesus e fui batizado. 20 anos. Não me arrependi nem um dia ainda. Porque Deus nunca me deu motivo para isso. Para eu me arrepender de ter entregado a minha vida a Ele através do batismo. É a vida mais fácil que eu estou vivendo? Não, irmãos, não é. Eu garanto para vocês que não. Mas é a única que vale a pena a gente viver. É a única esperança que é de verdade. Porque qualquer coisa que a gente viva aqui
que não nos direcione para a eternidade, a gente está só perdendo tempo. Está só perdendo tempo. Então, é aceitar a Jesus e permanecer nele. Outro dia eu estava na igreja, chegou um rapaz lá, uns 20 e poucos anos, queria uma ajuda lá na igreja. Nós atendemos ele ali. Ele disse: olha, pastor, eu sou crente. Ele disse: eu sou crente. Eu já aceitei a Jesus há muito tempo atrás, mas eu só estou desviado. Então não é mais crente. Porque o crente, ele permanece em Cristo. Ainda que morra, permanece firme. Aleluia. Crente que é crente não recua. Agora, uma vez que eu deixo de viver de acordo com a palavra de Deus, eu ainda tenho temor de Deus. Mas talvez não seja a dizer assim, abrir a boca e dizer que é crente. Né? Porque, não, eu sou crente, eu estou tomando uma cachaça aqui no bar, mas eu sou crente. Tá certa essa informação? Não fica meio assim dissonante a informação? Fica, certo? Não, eu sou crente, sabe? Mas eu gosto de fazer umas paradinhas erradas aí. Não é crente. Não dá para sujar o nome de Jesus na praça desse jeito. Não dá. Certo? Então, permanecer em Jesus, tá? Avança mais um pouquinho, Sabrina. Então, esses são fortalecidos, tá? Esses que permanecem em Jesus. Olha só, isso aqui é lindo, tá? Quem permanece em Jesus é fortalecido dia após dia na santificação. Olha essa informação preciosa, tá? E o juízo de Deus apenas confirma a sua santidade. Para o justo, o juízo tem peso de livramento e não de condenação. Eita glória, aleluia. Então, para quem anda nos caminhos do Senhor, o juízo não é algo a se temer, porque ele só vai confirmar a vida que cada servo fiel viveu. Amém. Só vai confirmar. Não, esse aqui? Não, esse aqui é comigo. Eu morri por ele, Jesus fala. Ele viveu comigo a vida inteira. Esse é meu. Tá? Então, assim, o juízo, né, o juízo para o justo não é para condenar. É para confirmar que ele está salvo em Cristo Jesus. Tá bem? Tem alguns pontos a mais importantes para a gente entender, tá? Sobre o juízo investigativo, o que vai acontecer no juízo investigativo? Essa parte do juízo, ela já aconteceu? Ela está acontecendo? Quando é que acontece o juízo investigativo? No tribunal aqui da terra. Um juízo investigativo, ele acontece antes, durante ou depois da apresentação do juiz diante de uma corte. Ele acontece antes, certo? Antes. O advogado de defesa vai lá procurar o que essa menina fez, tá? Não, estamos acusando ela de ter pegado o lápis de uma coleguinha na escola. Vai ser investigado, tudinho. Ela, mas eu não peguei. Você pegou ou não pegou? Não, não peguei. Beleza, então. O que o juiz vai fazer? A parte investigativa vai investigar para confirmar que ela não pegou o lápis da coleguinha. Aí, quando chegar no dia do julgamento, o juiz vai dizer assim, ó, essa menina, ela é inocente. Nós pesquisamos, verificamos e não tem nada contra ela. Tá? Então, a parte do juízo investigativo, ela acontece antes de sair a sentença, tá bom? Antes da sentença. O que é julgado no juízo, né? O que é julgado? Vamos lá. São julgadas as boas e as más ações que a gente faz. Olha, bora ver esse texto aí de Eclesiastes, capítulo 12 e o verso 14, tá? Tá um pouquinho depois de Provérbios, tá? Para quem está na Bíblia aí. Eclesiastes, capítulo 12 e o verso 14. A gente não vai ler todos os textos aqui, senão vai demorar muito. Alguns eu vou selecionar e a gente vai ler junto, tá bom? Então, esse aqui é importantíssimo. Eclesiastes 12, 14 diz assim. Já acharam? Vou esperar 3 segundos, tá bom? 1,
2, 3. Mais para frente, um pouquinho. Mas pode pegar lá no meio da Bíblia. Pode estar no meio da Bíblia. Vai. Chegou os Salmos aí? Mais. Salmos, em Provérbios. Depois de Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12 e o verso 14. Eclesiastes 12, 14. Lá no final, acharam ali? Já? Então esse texto, olha só o que ele diz, né? Preciosidade, diz assim, ó. Porque Deus há de trazer a juízo o que mesmo? Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer juízo tudo. Tá? Exatamente tudo. O que mais que vai acontecer no juízo investigativo? Qual é a base do julgamento? Todo julgamento tem uma lei que rege o julgamento. Que lei é essa? Essa lei está no livro de Tiago, está lá no Novo Testamento. É um outro texto bem importante. Tiago, está pertinho, a gente estava depois de Hebreus ali, vem Tiago, tá? Tiago capítulo 2 e o verso 10. Tiago 2:10. 2:12, né? Tiago 2:12. Melhor. Tiago 2 e o verso 12. Texto bem importante, falando sobre a questão do juízo. Vamos ler o 10 também, que é bem importante a gente ler bem contextualizado. Tiago capítulo 2, do verso 10 até o verso 12. Texto bíblico diz assim. Tiago 2, do versículo 10 até o 12. Vamos lá. Quem já achou aí? Achou lá no finalzinho? Aqui no meio, já achou? Tiago, achou? Não? Tiago 2, do verso 10 até o 12. Tiago 2, do 10 ao 12. Olha só essa preciosidade da Bíblia. Diz assim. Tiago, capítulo 2. Estou esperando. Tiago 2, do 10 até o 12. Já? Posso ler? Então me acompanhem aí. Diz assim. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Agora, verso 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tá? Então, a lei pela qual nós seremos julgados é chamada aqui de lei de liberdade. E qual é a lei da liberdade? É aquela lei que tem ali dizendo, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Como é chamada essa lei da Bíblia? 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é a base do juízo divino para o ser humano. Tá bom? Essa é a base. Agora, de acordo com que registro, né, nos livros, o julgamento, ele vai acontecer de acordo com o registro dos livros do céu. Você sabia que tem um livro de registro no céu? Sabia disso? Olha lá o que diz Apocalipse, capítulo 21 e o verso 12. Não é o 21, tá? É o 20. Apocalipse 20 e o verso 12. Apocalipse 20,
verso 12. Essa é fácil de achar, que é bem no finalzinho da Bíblia já. Apocalipse 20 e o verso 12. Quem já achou, levanta a mãozinha aí. Já achou aqui, achou ali. 20, 12. Apocalipse 20, 12. Posso ler? Vamos lá. 1, 2, 3 e lá vai. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram, o quê? Livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Opa! Tem um registro de tudo. De toda a nossa vida tem um registro lá no céu. Ah, rapaz, Deus sabe de tudo. Deus seja louvado por isso. Deus sabe de tudo. Isso pode até deixar a gente meio preocupante em algum momento, mas isso é reconfortante, na verdade. Por quê? Porque o teu Deus, ele não vê só a ação. Deus, ele vê também a motivação que está por trás de cada ação. Deus, ele não julga só o ato, mas ele também julga o porquê de cada ato. A condição que cada pessoa vive ou viveu, tá? Então isso aqui é reconfortante, porque Deus, ele sabe todas as coisas que a gente faz, tá? O acusador, quem é o acusador, né, das pessoas? Satanás é o acusador, ok? O nosso advogado, quem é? Jesus Cristo é o nosso advogado. 1 João capítulo 1, o verso 7 a 9 diz assim: filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Certo? Então, nosso advogado é aquele que nunca perdeu uma causa certa, tá? Então, ele não perde. Tá bem? E o juízo, ele ocorre no céu, tá bom? Ocorre no céu, na época em que o profeta está impressionado com a obra do anticristo na terra, está acontecendo o juízo lá no céu. Vejam só, porque uma pergunta valendo $1 milhão agora, por que que o juízo começa no céu? Porque Deus está no céu. Por que que o juízo começa no céu? Porque o pecado começou no céu. O pecado começou no céu e vai ser resolvido lá. O pecado começou no céu? Sim ou não? Sim. Sim. Como que o pecado começou no céu? Com Satanás. Certo? Houve peleja no céu. Aí Apocalipse 20, né? Pelejaram Miguel e os seus anjos contra o dragão, né? Mas o dragão não prevaleceu e foi precipitado no céu. Então, o pecado começou no céu e a solução final do pecado vai ser estabelecida também lá no céu. Tá? Então, esse ponto ele é bem interessante para a gente compreender também. Vejam só, o juízo tem profecias bíblicas que mostram quando começaria o juízo. Esse é um outro estudo, para um outro momento, porque vai levar tempo, mas eu preciso dizer para vocês, para contextualizar essa fala, tá? O juízo, na verdade, ele já começou. O juízo investigativo, ele começou de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 8, 14, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, o juízo investigativo, ele já começou desde o século XVIII, propriamente dito no dia 22 de outubro de 1844. Começa o juízo investigativo. Cada ser humano está passando diante do tribunal de Deus lá no céu, tendo Jesus Cristo como nosso advogado. Ok?
Então, essa é a primeira fase do juízo, a fase da investigação. Certo? Vai passar o nome do Marcos lá, né? Marcos Moreira. Certo? Por que que Marcos está aqui? Qual a situação dele, né? Marcos foi o servo de Deus na terra, Paraná, Poderê, serviu Deus com fidelidade todos os dias da vida, aceitou Jesus Cristo e viveu como servo fiel. Qual a condenação do Marcos? A vida eterna com Jesus Cristo. Está resolvido a situação dele. Vamos passar a vida lá do pastor Marinaldo. Pastor Marinaldo foi, aceitou Jesus Cristo, viveu ali na vida dele, mas ele tinha uma vida secreta que ninguém sabia, só Deus sabia e mais ninguém. Qual a sentença dele? Foi condenado. Certo? Condenado no juízo. E assim, cada um de nós aqui vai para passar pelo juízo. Está tudo escrito no livro da vida, como nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 21. Está bem? 20, na verdade. Vamos lá então, avançando. Sabrina, me ajuda aí a viver. Vamos só relembrar aqui os detalhes, né? Deus está julgando todos os que o aceitaram. Ok? No céu, Jesus é o nosso advogado e também ele será o juiz. Enquanto estivermos escondidos à sombra da cruz, não temos o que temer. As boas obras que realizamos aqui neste mundo são apenas consequência da nossa fé na graça de Jesus. Ok? Ninguém é salvo por fazer boas obras. Ah, vou ser bonzinho agora que vai dar tudo certo no final. Não vai. Certo? As obras, elas são consequência de quem vive com Jesus Cristo. Avança, por favor. Então, existem 3 livros importantes, tá? Na fase do juízo, né? O primeiro deles é o livro memorial. O que é o livro memorial? De acordo com Malaquias, capítulo 3, verso 16, é o livro onde Deus registra as boas ações que o ser humano faz. O segundo livro, mais um clique, é o livro dos pecados. É o livro das más ações que a gente comete. E o terceiro livro é o livro da vida, tá? Onde estão registrados os nomes que aceitaram Jesus como Salvador. Certo? Então, 3 livros, tá? O livro memorial, o livro dos pecados e o livro da vida. Ok? Avancemos agora então, porque o tempo não nos espera, né? Então vem a segunda fase do juízo. Depois que junta todas as informações, agora vai se verificar se de fato elas são como são, tá bom? Então, no juízo comprovativo, depois de ocorrer uma investigação, deve ocorrer a comprovação dos fatos, e é exatamente o que o Senhor fará. Quem vai comprovar os fatos no juízo investigativo? Quem é que vai fazer isso? Bora ver o que a Bíblia diz sobre isso? Avança lá, Sabrina, para a gente, por favor. Mais um. Então, tem um texto ali de Apocalipse, capítulo 20. Tá? Apocalipse, capítulo 20, e o verso é o 4. Apocalipse, capítulo 20, e o verso 4. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Lá no finalzinho quase da Bíblia. A pergunta é: quem é que vai comprovar os fatos? O texto diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? Ok. Então vejam só. Esse grupo aqui, de que grupo nós estamos falando? Nós estamos falando do grupo que foi ressuscitado na primeira ressurreição ou do grupo da segunda ressurreição?
Esse grupo aqui que vai reinar com Cristo 1000 anos. Quem são esses? Esses são aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela vai acontecer agora, quando Jesus Cristo voltar. Então todos os salvos ressuscitarão os que estiverem mortos. Já falei isso no começo, né? Então quem estiver morto e salvo, ressuscita. Quem estiver salvo e vivo é transformado. E esse grupo todo vai para o céu. E vai ficar no céu quanto tempo? 1000 anos. Dizer, vou viver para sempre com Jesus no céu, né? Não, a gente vai viver no céu só 1000 anos. Então só não vamos fazer pouco, né? Só 1000 anos no céu. Ok? Depois de 1000 anos, a gente retorna para a terra. Tá? A gente retorna para a terra. Nós fomos feitos para viver aonde? Como Deus fez o ser humano? Do pó da terra, do barro. E soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus não fez a gente no céu. Deus fez a gente aqui na terra para viver na terra. Certo? Então, o céu, a gente vai tirar umas férias lá durante 1000 anos. Certo? 1000 anos no céu. Quem quer passar umas férias no céu 1000 anos lá? Amém? Só 1000 anos. Aí depois a gente retorna para a terra. Mas a terra não vai ser assim como ela é agora, tá? Ela vai ser restaurada, renovada. Está lá em Apocalipse 21, do verso 1 até o 5. Eis que faço novas todas as coisas. Certo? Todas as coisas, tá bem? Então assim, ó. Jesus vem, os salvos vão para o céu e começa então os 1000 anos. Começa o milênio. Certo? Então, lá no céu, essas pessoas que ressuscitaram, elas passarão lá esses 1000 anos com Jesus Cristo. Fazendo o quê? Sabrina, me ajuda a ver? Fazendo o quê? 2 Coríntios, capítulo 6. É um outro texto bem importante. 2 Coríntios, capítulo 6. Você pode procurar lá na Bíblia também. Deixa eu achar aqui o verso 2 e o 3. É o 1 Coríntios, não é o 2. 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios, capítulo 6. O verso 2 e o 3. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e o 3. Achou? Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga misericórdia. Então tá, vamos ter misericórdia aqui só um pouquinho, tá? Eu não sou o Senhor, não. O Senhor Deus tem muita misericórdia, né? A minha é menor um pouquinho, né? Ele é perfeito, eu não sou. Todo mundo achou? Achou aqui? 1 Coríntios, capítulo 6. Só voltar mais um cantinho lá e já chega. O verso 2 e o 3 diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que, havendo de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Ok? Então, a pergunta é, né? Quem é que vai julgar, tá? Quem é que vai julgar nesse período de 1000 anos? O que a gente vai fazer no céu durante os 1000 anos? A gente vai estar lá. Algumas pessoas têm a ideia de que o céu é uma coisa sem graça, né? Que a pessoa está lá, vestida de branco, andando assim o tempo inteiro ali, né? Parado ali sem fazer nada, né? O céu não é sem graça. Nós teremos atividades nesse período de 1000 anos, tá bom? Lá no céu. E uma das atividades é julgar. Julgar. Certo? Julgar. Tem 1000 anos para julgar. Julgar o quê? Julgar o quê? O texto de 1 Coríntios diz que nós vamos julgar
os anjos, não é isso? Julgar os anjos. Que anjos são esses que serão julgados? Os anjos bons ou os anjos maus? Os anjos caídos, porque os anjos bons não precisam de julgamento, eles já estão com Deus lá. Mas os caídos, que caíram um terço, né, dos anjos que caíram do céu com Satanás, esses serão julgados. Esse vai ser um período para a gente entender porque muitas pessoas que a gente julgava que certamente estariam no céu, elas não estarão. E outras pessoas que a gente julgava que não estariam no céu, estarão. Tá? Então, esse período de 1000 anos vai ser um período também de surpresas. 3 surpresas pode ter nesse período. A primeira surpresa, eu já falei, né? Gente que tinha certeza que estaria salva, mas não vai estar. Segunda surpresa, gente que a gente pensava que não estaria salva, estará. E a maior de todas as surpresas vai ser a gente estar lá. A gente diria assim, nossa, eu estou aqui, gente. Eu estou aqui. Eu estou salvo em Cristo. Essa vai ser a maior surpresa de todas. Tá bem? Então, esse juízo, ele vai ser o suficiente, 1000 anos, para que o ser humano compreenda a malignidade do pecado, entender o caráter de Deus, tá? O caráter de Deus, porque o grande conflito entre o diabo e Deus é que o diabo acusa a Deus de ser injusto, de ser tirano, que ninguém obedece a Deus por amor, mas pela obrigação. Então, esse período de 1000 anos vai deixar claro na cabeça de todo o universo, de todos os seres viventes, de todos os cantos do universo, que na verdade Deus, ele é amor, que Deus é justo, que qualquer pessoa que não será salva não é porque Deus não quis salvar, é porque a pessoa rejeitou a salvação. Só vai se perder quem rejeitar a salvação. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou a salvação para quantos? Para todos. Para todos. Mas a gente precisa aceitar ser salvo e viver como salvo. Não é aquela história que eu falei no começo, né? Ah, aceitei Jesus, agora vou virar cavalo do cão e sou crente ainda, né? Não existe isso. É aceitar Jesus e viver para Jesus e como Jesus. Até morrer. Ou até ele voltar. Certo? Até morrer ou até ele voltar. Então, assim, viver, né, como cristão. Tá bem? Avança, Sabrina. Mais um pouquinho. E vem então a nossa última parte de hoje, que é o juízo executivo. A parte do juízo executivo, depois de uma investigação, a comprovação dos fatos, vem a execução. Tá? Execução. Essa palavra parece ser dura, parece ser estranha, mas é verdade, tá? O Senhor, em sua sabedoria e misericórdia, arrancará a raiz e os ramos do pecado desta terra. A guerra de Deus não é contra o ser humano, é contra o pecado, né, que Satanás trouxe para esse planeta. A guerra de Deus é para limpar o planeta do pecado. Limpar o pecado, melhor dizendo, do planeta, né? Então, a parte da execução, certo? A execução é quando, então, onde cada pessoa recebe a sua sentença. 2 sentenças. Quais são elas? 20 benditos de meu Pai, entrai por herança para o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Essa é uma sentença. A outra sentença é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Notem que o fogo eterno, ele não foi preparado para o ser humano. Ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. O ser humano que for
passar pelo fogo eterno, vai ser pela sua própria escolha. Não que Deus tenha empurrado ele para lá. Tá bem? Tem mais um texto para a gente ler? Avança, Sabrina, por gentileza. Então, esse é o último, ato do juízo de Deus. Apocalipse, capítulo 20. Bora ver lá na íntegra esse texto. Ele é extremamente importante, tá? Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 7. 7 até o 10. Todo mundo já achou? Vamos lá então. O texto diz assim, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos. 1000 anos. Notem o detalhe, tá rapidinho. 1000 anos. Quando vai começar os 1000 anos? Quando Jesus vier. Jesus vem agora, quem está esperando ele voltar, começa os 1000 anos. Beleza. Passa os 1000 anos, nós vamos para o céu, todos nós aqui os salvos, certo? Aí vai completar, vai fazer o julgamento lá dos anjos, vai entender sobre o pecado, sobre tudo isso, vai terminar os 1000 anos. Aí quando terminar esses 1000 anos, vem a execução final. Então, continuando agora a leitura. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Opa! Satanás está preso? Sim, está preso. Por que Satanás está preso? Não é que ele está acorrentado não, tá? É porque todas as pessoas vivas estão salvas. Elas estão aonde? No céu. Todos os mortos estão, todos os perdidos estão mortos. Então, se os salvos estão no céu, Satanás não entra lá, e os perdidos estão mortos, Satanás não tem quem tentar. Então ele está preso nessa circunstância, tá bom? Então, depois dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. É como a areia do mar. Quem é essa multidão que Satanás agora vai reunir para a peleja? Sabe quem é? É os da segunda ressurreição. Lembra que eu falei que tem a primeira ressurreição e tem a segunda? A primeira ressurreição é a dos salvos. Essa ressurreição agora é a ressurreição daqueles que não foram salvos. É a ressurreição dos perdidos. Ela acontece depois de 1000 anos da volta de Jesus Cristo. Tá bom? Aí Satanás vai reunir esse grupo que é muito grande. A Bíblia diz que é como a areia do mar. E vai reunir para a peleja. Vamos lá, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Continua a leitura, para não ficar mal interpretado, tá? Vi um trono, um grande trono branco, e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora vejam só. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Agora vem a cereja do bolo e o detalhe final. Verso 14. Então a morte e o inferno
foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deu para entender esse texto? Sim. Duas coisas importantes para sinalizar. Primeiro, não existe essa história de inferno que vai ficar ardendo para sempre, as pessoas não se acabam. O que existe é o lago de fogo. E o lago de fogo, o texto bíblico deixa claro que é a segunda morte. E quem é que vai ser lançado dentro do lago de fogo? A morte, o inferno. Se o inferno fosse um negócio que nunca se acaba, ele não seria lançado no lago de fogo. Não é verdade? Então ele vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, que é a destruição daqueles que não foram achados no livro da vida. Então quem é que vai sobrar? Vai sobrar só os salvos. Só os salvos, que estarão dentro da cidade santa junto com Jesus Cristo. Tá bom? Então assim termina o juízo de Deus sobre o pecado. E o juízo termina com a destruição da morte, a destruição de Satanás, a destruição do inferno e a restauração do planeta Terra. No verso 21 diz assim, no capítulo 21 diz assim: depois disso tudo, quando isso tudo acabar, aí vem agora Deus dizendo assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviado como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Depois da destruição de Satanás, do falso profeta, da morte e do inferno, Deus garante dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Tá? Todas as coisas. Alguma pergunta até ali? Tranquilo? Vamos avançando então para encerrar. Passa lá, Sabrina. Então, o que seria usado no julgamento? Nós já vimos, pode passar. Então, o livro, né, dos pecados, avança. O livro das boas ações, avança. E o livro da vida. Quem é que vai estar registrado no livro da vida? Somente os salvos. Será que o seu nome já está escrito no livro da vida? Se você soubesse como é que coloca o nome no livro da vida, você colocaria o seu lá? Amém. E aí? Você colocaria? Não, eu quero que o meu nome vai ser escrito no livro da vida. É uma boa proposta? Eu vou dizer para vocês como é que coloca o nome no livro da vida. Vou dizer para vocês. Quem aqui já tem filhos? Quando um filho da gente nasce, o que a gente faz com eles? O que a gente faz? A gente registra, amamenta e depois registra, né? Tem que registrar lá no cartório, certo? E lá, tá bom? Registra o nome da criança, né? Pra, olha, foi nascido em tal dia, certo? Tudo direitinho, nome da pessoa. Assim também, para termos o nosso nome escrito no livro da vida, a gente precisa autorizar que ele seja registrado. E Jesus, ele disse como é que a gente faz isso. Vamos lá, Sabrina, me ajuda a ver? Olha só, Apocalipse 20, verso 15, nós já lemos esse texto, tá? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, certo? Avança mais um texto para a gente. Como ter o nome escrito no livro da vida? Marcos capítulo 16 e o verso
16. Vamos lá para a Bíblia? Marcos capítulo 16 e o verso 16. Mateus, depois de Mateus vem Marcos, tá? É o segundo evangelho. Marcos capítulo 16 e o verso 16 também. Quem achar primeiro vai ganhar um pacote de pipoca. Marcos capítulo 16 e o verso 16. Achou? Já achou aí? Essa mulher tá acha, viu? Tá acha. Como ter o nome escrito no livro da vida? Já aqui? Tá perto, tá no 11, só mais 5. Marcos 16 e o verso 16. E depois nós vamos lá para o Evangelho de João, tá? Marcos 16, 16. Essa é uma fórmula dupla que Jesus ensinou para ter o nome escrito no livro da vida. Precisa de duas coisas. Apenas duas coisas para ter o nome no livro da vida. Quais são elas? O texto diz assim. Eu vou ler o 15 também para ficar bem contextualizado, tá? Verso 15 diz assim: E lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aí vem o verso 16 que diz assim: Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Será condenado. Então, a forma de ter o nosso nome escrito no livro da vida é: primeiro eu preciso crer. Quem crê em Jesus Cristo diz amém. Amém. Então você já tem 50% garantido. Já tem 50% garantido. Aí falta os outros 50%. Qual é o outro 50%? Ser batizado. Quem aqui já foi batizado? Levanta a mão. Ok, foi batizado. Ainda falta alguns serem batizados, tá? João capítulo 3, o verso 1 até o 5. É o último texto que eu vou ler com vocês hoje. João capítulo 3, verso de 1 até o 5, diz assim. 3, de 1 a 5. Vamos ler só o 5 direto, que fica melhor. Diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É sério, os dois textos foram ditos pelo próprio Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Ok? E esse texto aqui do Evangelho de João: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a segunda parte da fórmula, ser batizado. Eu disse para vocês agora há pouco, né? Que fazem 20 anos que eu fui batizado. 20 anos que fui batizado. E não me arrependo nem um dia de ter sido batizado. Na verdade, esse foi meu segundo batismo. Porque quando eu era bebezinho, a minha mãe me mandou batizar. E eu fui batizado quando era bebezinho. Tinha meus padrinhos, a minha madrinha e meu madrinho. Como é? Madrinha e padrinho, né? Madrinha e padrinho. Certo? Eu fui batizado quando bebê. Só que quando eu era bebê, eu nem sabia que eu tinha sido batizado. A minha madrinha e meu padrinho, eu vi ele 2 vezes quando já era adulto. Então, esse batismo, ele valeu para mim? Não valeu. Porque não fui eu que escolhi ser batizado. Eu não escolhi servir a Jesus Cristo. Eu não escolhi a vida de fazer a vontade de Deus. Então, quando eu estava adulto, que eu entendi que o batismo é uma decisão pessoal, é uma escolha que a gente faz, aí eu fui batizado em 2005. Com 20 anos de idade. 20 anos de idade. Certo? Então, esse é um passo que ninguém pode dar por outra pessoa. Cada um dá por si e faz a sua própria decisão. Sabrina, avança lá para a gente terminar. Então,
Então disse o Senhor a Moisés: arriscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. É um texto bem importante, né? Avança. Falar de tal maneira, procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vai, já vimos aqui também. Acabou? Esse foi o último? Esse foi o último. Tá bom? Então eu gostaria nessa noite de fazer um apelo para você no seu coração. Eu acho que nós fomos bem claros no estudo da Bíblia nessa noite. Quantos já tinham estudado sobre o juízo de Deus? Já tinham ciência, estudado, conhecido de maneira assim mais detalhada sobre o juízo de Deus? Não sei. Talvez você já conhecesse, talvez não. Mas o fato é que o juízo ele está em desenvolvimento. E logo, logo Jesus voltará com a sentença de cada um de nós. E o texto de Jesus é: quem crê e for batizado será salvo. Eu quero fazer um apelo para você. Um apelo para que você se entregue a Jesus Cristo de verdade. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, diz a Bíblia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu gostaria nessa noite de convidar você a ser batizado, a ser batizado, a ser um servo, a ser uma serva de Deus. Tá? Tomar a decisão mais importante da sua vida, a decisão de onde e como você estará na eternidade. Alguém nessa noite gostaria de dizer assim: pastor, ore por mim, porque eu quero um dia ser batizado. No próximo sábado, nós vamos ter um batismo aqui nesse lugar. A gente vai trazer água para cá, encher a caixa d'água com água, né? E vamos batizar alguém aqui nesse lugar que já tomou a decisão de ser batizado. Certo? Vai ser batizado aqui no sábado à noite. Tá? E a porta, ela está aberta para quem também tomar a decisão e se juntar ao irmão que vai ser batizado e também entregar a vida a Jesus através do batismo. Talvez você pense assim: mas pastor, é a primeira vez que eu venho nessa igreja, já vem fazendo o convite, né, para que a gente seja batizado. Sim, eu faço o convite, sabe por quê? Porque o inimigo ele não para. Todos os dias ele vai procurar um meio de fazer a gente morrer perdido. Todos os dias ele vai procurar um meio de fazer a gente morrer perdido. E nós só estamos vivos por causa da misericórdia de Deus. Então essa é uma oportunidade que eu não posso simplesmente ignorar e não dar para vocês essa oportunidade. Eu estaria cometendo um erro gravíssimo diante de Deus se eu não fizesse esse convite para você. Mas uma vez que o convite é lançado e cada um dá a resposta que quiser: não, eu quero ser batizado, quero viver para Jesus. Ou eu não quero ser batizado, quero viver do meu próprio jeito, ou está muito cedo, não está no tempo ainda. Cada um passa a ser responsável diante de Deus pela sua decisão. Eu sou responsável pela decisão de falar ou de não falar para vocês. E cada um é responsável de aceitar ou de não aceitar. Certo? Não aceitar. Então eu gostaria nessa noite de orar. Quanto eles gostariam de dizer assim: pastor, ore por mim. Talvez eu não sinta ainda que esse é o momento, mas lá na frente eu gostaria sim de servir a Deus, de ser batizado, de ter também o meu nome escrito no livro da vida, para quando Jesus voltar, eu possa ser contado entre aqueles que estarão salvos. Se você gostaria de tomar essa decisão, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé para nós orarmos. Nós vamos cantar um hino bem bonito, entrega, o mesmo hino de ontem que nós cantamos. É o hino entrega, o nome do hino entrega. A gente vai cantar esse hino, e esse hino ele fala da nossa entrega a Deus. Pode colocar já, pode deixar colocar. É um hino bem bonito, é uma oração, na verdade, cantada. E se você sentir o desejo de verdade, dizendo: eu quero entregar o meu coração a Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero viver para o Senhor, certo? A gente vai orar por você no final, para que Deus te ajude a viver essa experiência de vida aqui no tempo que nós ainda temos, para viver nesta terra
que Deus nos permite viver. Vamos cantar juntos? Entregar o seu coração. Não tem nada nele de bom. No meu também não tem. Mas eu luto por isso todo santo dia da minha vida. E dizer, Senhor, toma o meu coração. Ele é imperfeito, é pecador, é mau, é desobediente. Mas é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Se você gostaria de entregar o seu coração a Deus nessa noite, levanta sua mãozinha para o céu e diga, Senhor Jesus, aceita o meu coração. Eu te entrego o meu coração nessa noite. Habita e vive em mim. Feche teus olhos e vamos orar. Pai eterno, aqui está, Senhor, teus filhos, filhas, homens e mulheres. Cada um, Senhor, que tem suas marcas do pecado, que o pecado deixou. Mas cada um tem a liberdade nessa noite de dizer também, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Quero viver uma vida nova, quero me preparar para o dia que Jesus Cristo voltar. Seja meu advogado no juízo. Por favor, Pai, entrego em tuas mãos nessa noite cada uma dessas pessoas que aqui estão. Nós entendemos nessa noite que a fórmula para sermos absolvidos do juízo é crer em Jesus Cristo e ser batizado. O próprio Jesus Cristo disse isso, para ter o nosso nome escrito no livro da vida. Alguns aqui, Pai, já foram batizados, outros ainda não. Alguns têm a decisão no coração, outros estão em dúvida. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, tira a dúvida do coração, Senhor. Coloca a certeza da salvação. Coloca um propósito novo na vida de cada uma dessas pessoas. O propósito de te servir, de te amar, de viver para ti e contigo todos os dias. Não importa, Pai, o que cada um já viveu, o que já fez ou o que faz. Mas o que importa é o chamado que o Senhor faz para cada um de nós nessa noite. Nos ajuda a aceitarmos esse chamado e vivermos para ti de hoje em diante. Amém. Nós te pedimos e entregamos a nossa vida, Deus, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. O tempo foi além do normal hoje, né? Estamos terminado 15 para as 8, 8h30, mas o tema era um pouco mais longo. Amanhã a gente vai ter um outro tema falando sobre a vida cristã. Certo? Como vive um cristão. Vai ser o tema de amanhã, tá bom? Então Deus abençoe. Quem foi que ganhou a pipoca mesmo? Alguém ganhou a pipoca aí, viu? Vai chegar já já. Oi, irmão. Posso ver seu celular? À vontade. Hã? À vontade. Hã? O senhor já gravou? Tá gravando. É justo? Boa noite, Matheus. Vai te senhor alto. Vou nada. Não vai nada, é?